Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E nesse vídeo a gente está começando algo completamente novo. Há algum tempo já a gente vem compartilhando alguns conteúdos ali no Instagram, no LinkedIn, dando dicas sobre DevOps. Só que agora a gente decidiu colocar a mão na massa e compartilhar essas dicas práticas com você aqui através do YouTube, ok? Então você vai ter a oportunidade de deixar seu comentário ali, tirando alguma dúvida, ou agradecendo porque você estava procurando aquilo e você não tinha encontrado, ou até dando sugestões de novos vídeos. Então, esse é o nosso objetivo, deixar algo mais próximo de vocês e também mais prático, né? Porque aqui vocês vão ver todo o processo de como que a gente faz, como que a gente cria, o porquê que a gente cria e assim por diante. E nesse vídeo a gente vai começar então falando sobre Config Map. Então a gente vai entender o que é o bendito Config Map dentro do Kubernetes, beleza? Então vamos lá, bora pro vídeo. Maravilha, então já estamos aqui com a nossa tela compartilhada e a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é o caso de uso, né? Então eu separei alguns exemplos aqui, alguns exemplos um pouco mais simples até, mas é para você começar a ter uma ideia. Aqui nesse vídeo a ideia não é falar algo tão complexo, algo que você talvez ainda não utilize, mas sim para ajudar você que também está começando a estudar Kubernetes, está começando a estudar essas tecnologias DevOps. Então a gente vai abordar aqui desde conceitos básicos até conceitos avançados. Então vamos começar aqui entendendo um caso de uso para o Config Map. Né? Por que você precisaria usar o Config Map? Bom, vamos lá. Diversas aplicações, elas utilizam variáveis de ambiente como um ponto de configuração. Então, se você observar ali, aqui no exemplo até eu separei, parâmetros de configuração do Grafana, ali do grafana.ini, provavelmente você já conhece o Grafana, e se você não conhece e vai trabalhar com DevOps, você precisa conhecer, mas em outro vídeo a gente fala sobre isso. Aqui eu só quero dar um exemplo falando do Grafana, ok? Então, nas configurações do Grafana, quando você trabalha ali com containers, né, você tem a opção de substituir alguns parâmetros de configuração do grafana.ini através de variáveis de ambiente. Então é isso mesmo. Quando você trabalha com Config Map, um dos casos de uso é você trabalhar com variáveis de ambiente para ter um ponto único de configuração e tornar também as suas configurações ali bem mais flexíveis, né? Então nós temos aqui parâmetros de configuração do Grafana, como um exemplo, e também variáveis de ambiente simples. Então ainda nesse vídeo a gente vai subir uma aplicação aqui que eu preparei para vocês e a gente vai ver como que é o comportamento quando eu trabalho com variável de ambiente, beleza? Bom, tem um outro ponto também que é muito importante quando a gente trabalha com Config Map, que é o seguinte, que a gente tem muitas variáveis de ambiente dentro de um cenário, então dentro de uma aplicação. Pode ser complicado ter diversos arquivos ali, né, para estar gerenciando. Como assim, Robert? Por exemplo, uma definição bem simples de uma variável de ambiente dentro de um pod ali, de um deployment, basicamente você vai colocar env e aqui você vai vir com o nome. Então, por exemplo, vamos colocar aqui path e aqui o value você vai colocar então, qual que é o valor? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ABC, tá? Dessa forma, então, aqui a gente tem uma variável de ambiente, um exemplo de variável de ambiente sendo definida dentro de um pod, dentro de um deployment. Mas a gente não vai se apegar nisso agora, ok? Aqui é só um exemplo para você ter ideia, maravilha? Então, vamos apagar esse exemplo aqui, que era só para você visualizar como que isso fica. E aí, conforme a gente for fazendo mais vídeos, conforme a gente continuar aqui com todo esse conteúdo, vocês interagindo, a gente vai vendo cada vez mais exemplos, tudo bem? Maravilha. E aí, um ponto também aqui é o seguinte. Através do Config Map, como eu já havia citado ali, a gente consegue criar o quê? Um ponto de controle centralizado. Então, todas as alterações que a gente vai fazer, ao invés de a gente fazer no nosso arquivo de deploy, então no nosso deployment, no nosso pod, a gente vai fazer direto no Config Map e essas configurações elas vão refletir dentro da nossa aplicação, ok? Maravilha. Um outro ponto importante que você também precisa entender é o seguinte, que no Config Map, tá pessoal? No Config Map, a gente pode criar arquivos de configuração através de um Config Map e referenciar ele como volume. Provavelmente você ainda não ouviu falar sobre volume ou não entende 100% como que funciona os volumes dentro do Kubernetes. Então a gente não vai se aprofundar nesse aspecto nesse vídeo, a gente vai fazer um outro vídeo falando sobre isso. Então se você já tem interesse de conhecer mais como trabalhar com Config Map utilizando volumes ou até mesmo como funcionam os volumes dentro do Kubernetes, já deixa aqui o seu comentário que a gente vai preparar esse conteúdo aqui para estar compartilhando com vocês. Perfeito. Então agora a gente já sabe qual que é o caso de uso, como que a gente utiliza e assim por diante. Vamos entender um pouquinho do conceito, né, propriamente dito do Config Map. Afinal, Robert, o que é o Config Map para o Kubernetes? O que significa? O que ele faz? Qual que é o entendimento que a gente tem sobre um Config Map? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês o seguinte. O que é um Config Map? Um Config Map, ele é um objeto do Kubernetes, tá? Então ele é um objeto do Kubernetes que a gente utiliza para armazenar
informações não confidenciais. Então, tudo que for não confidencial, você pode deixar dentro do config map. Ah, Robert, eu tenho uma credencial de acesso ao banco de dados. Aí é ideal você trabalhar com secrets, mas aí a gente ainda não vai falar sobre secret nesse vídeo. A gente vai falar só sobre informações não confidenciais. Maravilha. E aí, tendo isso em mente, quando a gente cria um config map, eles são dados que são armazenados ali como chave e valor. Um config map, ele pode ser utilizado pelos nossos pods como uma variável de ambiente, como a gente já citou, como um argumento de linha de comando, a gente pode ver em outro vídeo, e também como arquivo de configuração através de volume, beleza? Maravilha. Então agora que a gente já sabe um caso de uso, já sabe o conceito, vamos ver um pouquinho da prática disso, como que funciona, né, pessoal? Quando a gente vai trabalhar com comandos Kubernetes, a gente tem alguns tipos de comando, né? Temos o comando imperativo, comando declarativo, mas a gente não vai abordar isso agora. Vamos criar um config map só para vocês terem ideia de como que funciona a criação do config map. Então, eu vou vir aqui, vou abrir esse terminal. Aliás, eu vou até por outro terminal para ficar mais visível para vocês, tá? Maravilha. Então, eu tô aqui no terminal. O que que a gente vai ver? Então, vamos criar um config map. Então, a gente vai começar aqui com kubectl, create, config map. Deixa eu apagar aqui, porque ele já traz uns exemplos e eu não quero. Então, vamos lá. kubectl, create, config map, e aí nesse config map eu vou chamar ele, por exemplo, de cm-webapp-color, que é o nome da aplicação que a gente vai subir, ok? E aí a gente pode criar aqui através de como from-literal igual color igual blue. Então estou criando de forma totalmente literal, ok? Então se eu fizer isso daqui, ele vai criar o config map. Mas dentro do Kubernetes a gente tem um ponto interessante que a gente pode utilizar o parâmetro -dry-room igual cliente, -o YAML. Então ele vai simular a criação dentro do Kubernetes, mas ele não vai criar propriamente dita. Então o que nós temos aqui, ó? API version, data, color blue, kind config map e um metadata. Eu posso pegar esse cara aqui, inclusive, e vir aqui e jogar para um arquivo. Então vou colocar aqui, ó, configmap.yaml. Maravilha, a partir de agora eu já tenho um arquivo do config map. Então vou aqui no meu VS Code e vou abrir esse cara. Vamos entender um pouquinho? E eu gosto de organizar, tá? Porque geralmente quando a gente cria esses arquivos na mão, ele vai vir como API version, kind. Aí a gente define alguns metadatas que a gente queira definir, ok? Nesse caso aqui não temos nenhum, então esse create o timestamp a gente pode separar, mas nós temos aqui, ó, o nome do config map. Então é muito importante você entender essa relação de nomes, que em algum momento a gente vai ver labels e selectors e tudo mais, e você vai ver que o Kubernetes ele trabalha exatamente dessa forma. Onde tiver label que bate com a determinada configuração, a gente vai seguir uma determinada ação, ok? Então, e qual que é os dados, né? Então aqui nós temos os dados que a gente vai estar inserindo nesse config map. Para começar, a gente vai definir aqui simplesmente um color, e aqui a gente vai colocar um blue, ok? Então, maravilha. Então, nós temos um color e o blue, ok. Temos esse arquivo aqui. Robert, como que eu faço para criar o config map através do arquivo? Então, você vai vir aqui, kubectl, apply, -f, configmap.yaml, perfeito? Então, feito isso, ele já vai se conectar ali. Ah, ele não tem o namespace Zabbix. Então, vamos mudar aqui, ó, porque em algum momento eu estava preparando o ambiente do Zabbix. Então, eu vou vir aqui, kubns, ok? Ele vai listar e eu vou colocar aqui kubns default. Então, vou usar aqui o namespace default já para a gente estar trabalhando. É um outro ponto, é um outro tópico que a gente vai estar falando também sobre namespace. Maravilha. Feito isso, agora a gente vai vir aqui, kubectl, apply, -f, configmap.yaml. Olha só, feito isso, ele vai criar o objeto e agora a gente pode vir aqui, ó, kubectl, get, cm, ele vai mostrar pra gente todos os config maps que nós temos e aqui eu vou abrir aqui, ó, cm, webapp-color, eu vou colocar kubectl, por exemplo, get cm e vou colocar esse cara aqui. Então ele vai trazer informações detalhadas, mas o que a gente quer mesmo é o describe cm webapp-color, beleza? Olha só, quando eu faço daqui, ele mostra pra gente como que vai estar essas informações aqui dentro do nosso ambiente. Então, o nosso config map já foi criado. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma aplicação. Mas antes de criar a aplicação, vamos fazer um exercício aqui em Docker. Então, eu vou dar um comando aqui, eu vou digitar o seguinte, docker container run -p 5000, ok? --rm para esse container morrer, e aqui eu vou chamar a minha imagem Robert Silva Tech /flask-color. Se você colocar isso na sua máquina, você vai conseguir reproduzir a mesma coisa, ok? Bom, feito isso daqui,
A gente está executando e aí eu poderia abrir, por exemplo, o navegador e tentar a conexão. Então eu poderia vir aqui no navegador e testar a conexão. Então vou abrir aqui o navegador e vamos colocar localhost na porta 5000. Olha só, ele traz uma imagem toda verde, ok? E está escrito, bora aprender a imagem com fundo verde. Maravilha, então o que a gente pode fazer aqui? Eu vou cancelar, esse container vai morrer e na hora de eu criar ele, eu vou passar uma variável. Então se eu vim aqui e color igual red. Beleza? Ele veio aqui, criei o container novamente. Se eu abrir agora esse mesmo site, olha só, estava como verde, eu só vou atualizar. Observe que agora ele está vermelho. Então, o que isso significa? Essa variável de ambiente que eu estou passando aqui no Docker, né, na parte de criar o container com o "-e", ele significa variável de ambiente. Agora, o que vai acontecer? Como que eu consigo trazer isso para o Kubernetes? Maravilha. Então, vamos fechar esse cara aqui, ok? E agora a gente vai preparar para trazer essas informações aqui para o Kubernetes. Então, como que a gente pode fazer? Por exemplo, a gente precisa criar, então, um arquivo de pod para estar criando esse cara, para estar fazendo as referências, né? E esse arquivo de pod, ele é bem simples. Então, eu trouxe até um exemplo aqui. Eu vou criar um arquivo, ok? Então, eu vou vir aqui e vou chamar ele de pod.yaml. Maravilha. Aí, eu vou vir aqui, vou colar esse conteúdo. O que eu preciso me preocupar? Labels, name, para mim saber qual é o nome do pod, quais são os containers. Então, nesse containers aqui a gente já tem a imagem, Robert Silva Tech /flask-color, latest, ok? Por enquanto vai ser latest. Aqui nós já temos o seguinte, olha só, na variável de ambiente, onde eu teoricamente só colocaria chave e valor, agora eu consigo ter algumas informações adicionais, como nome, é a cor, value from, de onde vem. Então, esse cara aqui vem do quê? Vem de um config map. Então, é bom a gente ter essa ideia, tá? Então, vem do config map, onde ele vai pegar lá o nome do config map e qual que é a chave, tá? Então, o valor vem através dessa chave. Maravilha. Bom, o que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Então, vamos definir algumas informações. Então, dentro do nosso config map, ele já fala que a cor é blue, ok? Agora, a gente pode dar sequência aqui e executar esse pod. Então, se eu vim aqui, kubectl apply -f pod.yaml. Nesse caso aqui, o que nós já temos? Então, ó, no object passed to apply. Ah, beleza. Então, o que vai acontecer? Provavelmente é porque eu não salvei o arquivo. Agora, se eu executar, ele já vai executar normalmente, sem nenhum tipo de problemas. Maravilha. Então, agora vamos verificar se esse pod tá ok. Então, kubectl get pod. Ok? Então, dessa forma, ele vai mostrar os pods aqui, tá executando, então esses caras aqui, ok, sem nenhum tipo de problema. Perfeito, perfeito, perfeito. Ótimo, então o que a gente vai fazer agora? Vamos ver se o pod subiu direitinho. Então, se eu vim aqui com o kubectl get pods, tá aqui, tudo ok, sem nenhum tipo de problema. Perfeito, o que a gente precisa fazer então? Se a gente olhar aqui, nós já temos esse pod em execução, mas vamos expor ele para a gente se conectar. Então, eu vou vir aqui, kubectl, port-forward, e aqui eu tenho o pod, /web app-color, ok? Aqui ele deu um erro, porque olha só, port forward, ele precisa de alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? A porta. Então, eu vou jogar da porta 5000 para a porta 5000, que é a porta que executa o Flask. Perfeito, já abriu aqui para mim, significa que ele vai receber conexões. Então, se eu vim aqui agora e atualizar esse cara, olha só, ele já está azul, porque a definição foi feita que ele seria azul, tá? Então, dessa forma aqui está executando, na variável de ambiente ele mudou o fundo da cor. Perfeito? Então, isso aqui já controla bastante coisa. Maravilha. Agora, o que a gente precisa fazer, pessoal? Vamos prestar bem atenção aqui, ó, porque nessa aula o que importa é a gente criar o config map, beleza? Ele está aqui, color blue, e a gente associar ele ao pod. Então, quando a gente associa, a gente vai vir aqui nesse campo env, qual que é o name, qual o value from, qual config map key-ref, e aqui a gente traz informações. Então, estou falando, olha, essa variável color, ela vai pegar o valor através do config map key-ref, ok? E desse valor que a aplicação vai subir com a variável de ambiente, ok? Então, olha só, o config map, como a gente viu, ele é um objeto para a gente trabalhar com informações não sensíveis, ok? Lembrando, esse ponto é importante para trabalhar com informações não sensíveis. Então, dessa forma aqui, você já tem uma introdução do que é o config map, como que você cria. Então, a gente criou um config map através de um arquivo, a gente criou um arquivo de pod e fez referência nesses caras. Então, agora você pode pegar o seguinte, você pode pegar essa mesma imagem aqui, esse mesmo conteúdo e testar na sua máquina e trabalhando aqui dentro do config map a mudança das cores. Então, dessa forma, a gente consegue fazer e trabalhar com o config map. Maravilha, você viu como é legal trabalhar com o config map? Então, a gente cria o config map
map e depois a gente associa ele a um pod. Então é bem tranquilo, não tem nenhum tipo de dificuldade. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você tem sugestões para novos vídeos, também deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar e vai compartilhar com vocês. E o mais importante, se você chegou até aqui e não é inscrito no canal, então já se inscreve no canal, ativa as notificações que toda semana a gente solta vídeo aqui no YouTube sobre essa cultura DevOps, beleza? Vejo então você no próximo vídeo. Valeu!